Fala futuro investidor, tudo bem com vocês? Olha só, tá iniciando mais um vídeo novo aqui nesse canal e nesse vídeo eu vim trazer para vocês qual que é a diferença, de cada fundo imobiliário. Esse é um vídeo simples aqui que vai dar para vocês entender e saber investir da forma certa e ver também que se o fundo imobiliário se enquadra no seu perfil de investidor. E o primeiro tipo de fundo imobiliário que eu vou passar para vocês aqui é o fundo de tijolo. O fundo de tijolo, ele investe em imóveis físicos. Então, basicamente, é a mesma coisa de você estar pegando e comprando um prédio, um apartamento que está ali físico, E você recebe aluguel deles. E a vantagem também é o quê? É que, além dos aluguéis, ele também tem a mesma valorização, dos imóveis físicos normais. Então, vamos supor que você tem um apartamento e esse apartamento, além de te dar renda todo mês, ele valoriza todos os anos, Ele valoriza, ele seja 5%, então, no ativo também vai ter essa valorização. Ele sempre está cobrindo o IPCA, então essa é uma vantagem, porque você, digamos que nunca está perdendo dinheiro, seu dinheiro nunca está desvalorizando nele, porque ele sempre está subindo ali, está cobrindo a média da inflação. E por esse motivo também que os fundos de tijolo costumam ser um pouquinho mais caros, porque ele basicamente tem, digamos que essa segurança aí. Esse é um ponto muito positivo, tá? Mas é claro que é interessante você não ter só os fundos de tijolo e sim você diversificar entre outros tipos de fundo imobiliário também, para ter uma carteira aí bem mais diversificada, correndo menos riscos. E também temos os fundos imobiliários de lajes corporativas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Casa Bahia, a Magazine. Vamos lá, tem um dono da loja que precisa alugar um espaço para colocar ali os móveis que seja, vamos colocar aqui um exemplo da Magazine Luiza. A Magazine Luiza precisa de uma loja, um lugar para poder atender, correto? Ela vai lá, aluga uma loja grande para poder estar atendendo o público. E tem a gestão que é dona dessa loja. Automaticamente a Magazine aluga dessa gestão a loja, só que não é só essa loja, Cada fundo imobiliário de lajes corporativas tem um portfólio muito grande de várias lojas ali, vários lajes corporativas que são alugadas por empresas grandes, para poder estar atendendo. Por ser cotista desses fundos imobiliários, você tem direito a receber ali uma porcentagem em cima dos aluguéis que essa gestora recebe. Qual que é o risco nesse caso? O risco é o quê? A vacância. Para quem não sabe o que é vacância, conforme está sendo alugado, no caso, essas lojas, essas lajes corporativas. Então, se está tendo muitas empresas entrando, saindo, quebrando o contrato, acaba que tem uma vacância alta. Então, isso pode acontecer de não deixar de receber os seus proventos, mas sim reduzir um pouco os seus proventos ali, até que ocupe novamente o aluguel daquele espaço. Aí também temos os fundos imobiliários de shoppings. Esse eu acho que já está um pouco mais fácil de entender, Vamos lá, nós sabemos que no Brasil temos vários shoppings espalhados, basicamente pelo Brasil todo, e principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Tem primeiramente por trás uma gestão, essa gestão tem vários shoppings, e aí dentro desses shoppings tem cada lojista que ele aluga o seu espaço ali dentro para poder vender, e aí o aluguel todo mês que tem que pegar e pagar para a gestora, Esses lojistas pagam para a gestora e a gestora distribui algo em torno de 95% para a gente dos lucros. Então acaba sendo algo bem rentável, tá? Em que momentos que pode acontecer de a gente acabar tendo um pouquinho de risco? Digamos que seria mais nos momentos de crise, Então vou dar um exemplo aqui na pandemia, que teve a pandemia. Quando teve a pandemia, muitas pessoas não podiam sair de casa, então, querendo ou não, o fluxo de pessoas dentro de um shopping era bem menor, fez com que não teve muitas vendas dentro do shopping. Se não tem muitas vendas dentro do shopping, não dá para suprir muitas vezes o aluguel, ou muitos lojistas podem até desistir da lojinha e pode acabar quebrando o contrato, por conta da pandemia, que foi um caso que durou, digamos que até um bom tempo ali sem ter contato ali com pessoas. Então é mais nesse tipo de situação que você pode acabar tendo, sofrendo um pouco ali com o fundo imobiliário, tá? Mas os fundos imobiliários de shoppings, tem inclusive o XPML11, que é um fundo que é bem completo, Tem shoppings em vários estados aqui do Brasil, e só tende a crescer cada vez mais, que é um fundo que eu vou dizer para vocês, para mim, está entre os melhores fundos que envolvem a questão de fundo imobiliário de shoppings. Também temos os fundos de logística. O que seria esses fundos de logística? Aqueles espaços grandes, vamos supor que você está viajando de uma cidade para outra, aí você vê aqueles galpão, aquelas coisas grandonas assim, que geralmente é mais para e-commerce, vamos colocar aqui como Mercado Livre, que ele tem ali um centro de distribuição e ele precisa de um espaço grande, porque é muita mercadoria que chega de vários estados,
Então tem que estar colocando ali dentro daquele galpão. Dessa forma, não só o Mercado Livre, mas tem várias empresas aí que precisam de um espaço grande, né? Poder trabalhar com a parte da logística, porque às vezes fica mais fácil, porque a empresa, vamos supor que fica em São Paulo. Faz sentido ela alugar um espaço grande para guardar mercadoria perto de São Paulo, então acaba alugando ali. Eu dei um exemplo simbólico aqui. Então basicamente é isso, é como se fosse um estoque da loja, né? Que seria essas partes logística dos fundos imobiliários. Então essa seria mais uma opção para você poder investir. E uma coisa bacana também, geralmente a vacância desse tipo de fundo imobiliário são menores, porque na maioria das vezes essas empresas que são grandes como o Mercado Livre pega contrato para 10 anos, né? Ou até mesmo de mais de 10 anos, contrata ali com a gestora ali do fundo, porque querendo ou não, pensa comigo, o trabalho que dá para tirar todos aqueles produtos ali de dentro. Então, como a maioria das empresas pega e precisa já ter um pensamento a longo prazo, né, e precisa de um espaço legal para poder estar trabalhando ali, eles alugam ali com um contrato para 10 anos ou mais. Então acaba que a vacância é um pouco menor também nesse período. E também temos o fundo imobiliário, né, de renda urbana, que seria basicamente da área bancária, né, de farmácias, que geralmente é um forte também, porque, para e analisa comigo, esses grandes mercados aí, né, que faz seu nome aqui no Brasil, qual é a chance deles pegarem e mudarem de lugar? O que faz mais sentido muitas vezes é eles fazerem o quê? Eles pegar e abrir uma nova filial, uma nova loja, né, que seja, mas eles não mudam. Você pode reparar que o mercado sempre é no mesmo lugar. Eu digo os maiores mercados, né, como exemplo aqui. Então, esses são um dos clientes mais fortes também que tem na área de fundo imobiliário. Também temos os famosos fundos imobiliários de papel, que para muitos são os queridinhos, né, só que ele tem um risco maior também. Todos esses fundos imobiliários que eu falei para vocês aqui atrás, eles são basicamente fundos imobiliários. Tem imóvel físico, né, que tem os shoppings, que é físico, tem as lajes corporativas, que são físicas. Já o fundo imobiliário de papel, ele tende a te pagar um pouco mais, por isso que muitas pessoas gostam, né? Tem fundo imobiliário que paga, tipo, coisa de 15% ao ano, que é muita coisa, né? Fundos imobiliários de papéis, como eles funcionam? Eles trabalham com juros. Ah, Emerson, como assim juros? Eles emprestam dinheiro, né? Vamos colocar aqui para outra empresa. Uma empresa que tem bastante clientes e desses clientes, 50% não quis pagar, não pagou. Então, o que acontece? Essa empresa precisa receber esse valor. E aí, o que ela faz? Ela vai lá, emite o título, né, imobiliário, e aí os fundos imobiliários de papéis vai lá e compra. Basicamente isso, eles compram. Então, automaticamente, eles fazem o quê? Eles emprestam dinheiro para essa empresa que tem os clientes que estão inadimplentes, com uma taxa de juros maior para poder receber dos clientes, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui simbólico para vocês. Vamos supor que tem um inquilino aí, você tem uma casa, e tem um inquilino que ele pague algo em torno de R$1.000 de aluguel todos os meses. Mas aí você precisa de R$10.000 agora para fazer um novo investimento, certo? E aí você não consegue chegar, né, no seu inquilino e falar, olha, eu preciso aí de 10 meses antecipado do aluguel para poder fazer um novo investimento. Não tem como, por quê? Porque o inquilino não vai ter esse dinheiro para você poder usar para fazer o seu investimento. Então, o que acontece? Aí, os fundos imobiliários entram, né, os fundos de papel. Por quê? Ele chega e fala o seguinte, ele chega e fala para você assim, olha, se você quiser, né, eu te arrumo esses R$10.000, porém, eu vou querer receber os 12 meses do seu inquilino fechado. Então, para ele, digamos que é vantajoso para o dono do imóvel, por quê? Porque ele vai estar recebendo já 10 mil de uma vez e vai conseguir fazer o investimento, porém, ele cedeu os 2 últimos meses de aluguel ali, que seria R$2.000, né, para essa gestora. Seria os fundos imobiliários de papel. Então, acaba que os dois lados ganham, porque o dono do imóvel está recebendo esse valor todo antes, né, na data que ele precisa, e o inquilino vai pagar ali basicamente os 12 meses fechados, só que desses 12 meses, 2 meses ali fica para a gestora. Então, é basicamente dessa forma que funciona o fundo imobiliário, né? E aí, qual que é o risco do fundo imobiliário real? É dos clientes não pagar, né, o aluguel. Seria basicamente isso, né? Então, a inadimplência também. Se ele já compra uma dívida de um cliente, né, ele fica com a dívida do cliente. Ele paga para a empresa e fica com a dívida do cliente. Se o cliente não paga ele, né, já contando com juros a mais, ele fica sem receber e isso acaba que na gestão não é bom. É claro que essa gestora de fundo imobiliário, ela empresta para vários tipos de empresa, porém,
quanto maior a inadimplência, a chance e risco você tem em cima desse fundo imobiliário. Eu tenho um fundo imobiliário de papel na minha carteira, só que eu sempre tento equilibrar entre fundo imobiliário de papel, shoppings, lajes corporativas, justamente para mim ter um equilíbrio, ganhar bem até, só que não ter todo o meu dinheiro ali em cima, porque se acontecer de ter muita inadimplência, você acaba perdendo, né, um valor até considerável ali nos seus investimentos. Ah, Emerson, mas tem algum tipo de fundo imobiliário que eu consigo comprar, tipo, tanto o papel como de tijolo, por exemplo? Sim, temos os fundos imobiliários híbridos, tá? Que daí dá para você comprar, é um único fundo imobiliário, por exemplo, que você consegue comprar ele e ele tem os dois tipos. Ele tem tanto fundo de tijolo quanto fundo de papel, tá? Então dá para você fazer uma diversificação ali dentro de um único fundo. Todos esses fundos imobiliários que eu passei para vocês aqui são fundos de renda mensal. Digamos que esses são os mais queridinhos, né, para os investidores iniciantes, porque ele tem renda previsível, né? Então, todos os meses você recebe, tá? A maioria dos fundos imobiliários que tem nessa grade que eu passei para vocês aí de tipo de fundo imobiliário, todos eles pagam na média aí, vamos colocar de 10 a 12% ao ano. Se você for colocar aí 12% ao ano, dividir para meses, né, em 12 meses, daria algum torno de 1% ao mês. Então você poderia receber de aluguel 1% ao mês do capital que você tem investido em cada fundo imobiliário desse, tá? Então acaba sendo algo mais interessante, né? Porque a pessoa consegue construir, vamos dizer, que uma aposentadoria ali, né? Quanto mais ela tem investido nos fundos imobiliários, mais ela tende a ganhar mensal, tá? Tanto que a pessoa começa a investir com o tempo, acaba se tornando uma segunda fonte de renda, né? Como se fosse um segundo salário, porque é todos os meses, né? Então acontece também de, vamos supor, esses fundos de tijolo, um exemplo. Eles vão lá e fazem a venda de um apartamento, um prédio. Então acaba que vai ter um mês que você vai receber um valor bem maior, porque ele que fez a venda já, a gestora já fez a venda com lucro em cima, então acaba que isso é mais rentável e é algo bacana, porque às vezes eles vendem, você já recebe um dividendo alto, e aí eles vão lá e reinvestem esse valor, né, da venda em outro imóvel que seja, mas é basicamente isso. Se você entendeu, tá? Comenta aqui embaixo se você já conhecia algum tipo de fundo imobiliário desse tipo que eu passei para vocês. Esse vídeo, digamos que foi um vídeo até completo aqui sobre fundo imobiliário, mas se vocês não conseguiram entender bem, eu posso tentar fazer alguns vídeos meio detalhados, né? Eu pegar em específico o fundo de tijolo, fundo de papel, para tentar explicar melhor para vocês de uma forma que vocês possam entender, tá bom? Mas esse que já é o básico para vocês entenderem sobre fundo imobiliário, e sim, é uma renda bacana, tá? Ter um fundo imobiliário na minha carteira, eu indico, tá bem? E é isso aí, se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, comenta o que vocês achou aqui embaixo, se já tem fundo imobiliário ou não na sua carteira. E é isso aí, até o próximo vídeo.